Temos aqui uma visitante, não é? E vamos começar mais um blá 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 com a Susana Ribeiro do Viagens Comigo, que vive das viagens e, portanto, foi uma das a que sofreu com esta pandemia. Tu, neste momento, estás sem viajar. Ora bem, eu fui quase expulsa do Chile por causa da pandemia, eu estava lá numa viagem e de facto agora estou um bocado parada porque todos os meus tours, não é? Isto não depende só de Portugal e de nós, vai depender agora dos destinos também, de como é que eles se vão adaptar a esta nova realidade e tudo. E estou a cadela, não aguento. Para Se vermos se calhar tenho que começar conseguimos. a tê-la como oradora convidada. Sim, exatamente, é ela que impõe respeito aqui, já percebi. Peço desculpa, Luna, vou-me concentrar no que estava a dizer. Pois é, sim, é impossível hoje em dia. No que nós estamos a passar, quem vive do turismo está completamente parado, ainda que as outras pessoas tenham uma certa perspectiva a curto prazo, ou do que vão poder fazer, ou de que vão sair novas leis para a restauração e se calhar os hotéis nem tão cedo vão poder abrir, porque ainda nem saíram como é que eles vão funcionar a nível de tudo. Para quem realmente tem tours, que era o meu caso, como tour líder lá para fora, e este ano eu tinha 8 tours marcados, Pois e é, era pronto, isso que eu ia dizer. Tu não vias. gradualmente eles estão a ser adiados, não é cancelados, estamos a adiá-los, a pô-los para a frente, até ao dia em que seja possível as companhias aéreas também começarem a ter os voos mais ou menos regulares e depois depende de tanta coisa, não é? Que uma pessoa nem consegue enumerar. A facilidade com que as pessoas se vão adaptar a isto, nós, em geral, não é? A viajarmos. Eu já imagino assim os aeroportos, toda a gente com máscaras. Será que as companhias aéreas vão. Quando é que as companhias aéreas vão conseguir novamente ter um avião cheio de pessoas? Porque no início não vai ser possível, não é? No avião estamos a falar de filas uma atrás das outras, mesmo que não se venda o lugar do meio, como se tem vindo a falar, porque estamos a falar de temas que ainda estão muito no ar. Mesmo que não se venda Sim. o lugar do meio, quer dizer, eu tenho uma pessoa Não, eu sentada na acredito fila à que as frente e novas outra sentada regras, atrás. até isto estar sanado completamente, se é que esse dia vai chegar, porque o vírus pode ficar, não é? E ter várias vagas, etc. Portanto, se os cientistas não sabem, nós também podemos aqui dizer o que é que imaginamos como se fosse assim uma série e já vamos na segunda temporada. Isto pode ter 10 séries agora, daqui para Esperemos que 10 não. temporadas, aliás, 10 temporadas. Não, esperemos que não é? Mas pronto, nós temos que começar a aprender a conviver com o vírus da melhor forma que pudermos, que é aceitar e tentarmos precaver. E pronto, eu acredito que as companhias aéreas não vão conseguir. Lá está, os passageiros vão ter medo de voar, assim, a curto prazo. E depois, a longo prazo, acredito que vão ter que criar um certo distanciamento no avião em que a gente possa viajar e a pessoa que está ao nosso lado, primeiro, obviamente, a obrigatoriedade de máscaras e depois não estarmos assim tão próximos. Obviamente que vão pôr-se a medir as temperaturas, mas nós já sabemos todos que as pessoas até podem ser assintomáticas e ter o vírus, não é? Por isso vai depender de tanta coisa que de facto, olha, neste momento estou parada, estou disponível para trabalhar o mercado português, que também sempre foi uma aposta muito grande do meu site. No teu blog há imensos textos sobre Portugal, és uma acérrima defensora Sim, de Portugal. trabalho muito com alguns turismos, que é o caso da Beira Baixa ou das aldeias históricas de Portugal, e por isso Tu tenciono tens este um ano, tour pelas várias aldeias. por exemplo, quiçá, ah, ou mesmo a criação de conteúdo e um bocadinho também Eu mostrar vou às ter pessoas fogo. que vamos. A Luna também tem, eu acho que tem alguma coisa a dizer sobre isto. Eu concordo. Eu acho que, assim, nada vai ser igual. É lógico que Não, muito depende se os cientistas conseguirão, ou quão breve os cientistas conseguirão encontrar uma vacina, ok? Isso irá ajudar e muito, e irá condicionar muito de que forma é que tudo isto se vai processar. Mas o que é certo é que parece que vai haver um antes e depois. Agora, sim. esse depois é que não temos muito bem a certeza de como é que as coisas serão.
Nada. Não é? Mas pronto, eu neste momento, por exemplo, eu cheguei lá da viagem e comecei a perceber que havia muita gente que estava em casa em teletrabalho e com mais trabalho ainda do que se estivesse no trabalho mesmo. Outros porque têm os filhos em casa e não têm um minuto para respirar. Mas eu vi que estava muita gente que de facto até gostava, estava parado por ficaram sem emprego, por exemplo, isso também vamos ter alguns milhares em Portugal e milhões no mundo, e que queriam aproveitar para aprender, mas que nem tinham muita vontade, porque de facto uma pessoa depois entra numa espiral de eu não tenho vontade nenhuma de fazer nada, etc. Vais pegar num tema que eu ia te perguntar assim, é que porque ou isso obrigou a muitas pessoas, e a ti em particular, a reinventar-te e encontrares uma alternativa. Sim, eu no início confesso que eu ainda estava na viagem e comecei a ver assim os desabafos das pessoas e eu pensei, está sempre toda a gente a pedir-me para eu fazer um workshop e eu nunca tenho tempo, não é? Porque seria um workshop físico, ou seja, presencial, Uhum. e eu nunca me tinha lembrado de fazê-lo online, confesso. Sobre a criação de blog, como é que se escreve para blogs, escrita de viagens, etc. E então eu primeiro pensei, o que é que eu posso ensinar às pessoas que possa ser-lhes útil? Ok, o que eu aprendi nos últimos 7 anos do Viagem Comigo, que faz 7 É anos depois isso, é da isso. manhã. E então eu pensei, ok, não estou a dizer que toda a gente tenha que criar o seu blog e há muitas pessoas que nem o querem fazer, então vamos pegar na escrita, vamos às entranhas, porque nós estamos assim com sentimentos muito fortes neste momento, não Um é? imediato stress. Vamos assim às entranhas, exatamente, e vamos deitar cá para fora tudo com escrita. E depois há muita gente que tem o problema do bloqueio da escrita. Uhum. Então o que eu estou a fazer com este workshop, que comecei a dar há uma semana e meia, é precisamente isso, treinar com que as pessoas desbloqueiem a escrita e consigam deitar cá para fora tudo o que estão a sentir. E digo-te que está a ser surpreendentemente giro. Quantas E o pessoas? feedback, sim, porque eu tenho cerca de 30 participantes e que normalmente, óbvio, isto está-me a tomar muito tempo, mas lá Não está, tinhas se é a noção única da coisa, quantidade de trabalho. Não tinhas noção da sim, quantidade de trabalho. porque eu tenho que reler os textos e mediante as dificuldades que eles apresentam e que me dizem, e as que eles não me dizem, mas eu vejo, eu dou-lhes esse feedback. E depois, uma vez por semana, faço uma aula no YouTube em que lhes digo precisamente no que é que eles podem melhorar ou como é que eles podem soltar mais, esse tipo de coisas. E pronto, e o meu objetivo é fazer este, é totalmente gratuito, e daí eu dizer que estou a dar o que posso dar neste momento, não é? Porque também estou sem emprego, mas o meu objetivo é, a partir daqui, criar workshops online sobre as coisas que tenho aprendido com Viajes Comigo. Foi também um teste para Não sei, perceber a aceitação no mercado. a aceitação do mercado e como é que isto pode de facto funcionar. Ou seja, eu tive quase um mês para lançar, 3 semanas, para lançar isto. Estou despenteada. 3 semanas para lançar isto. E o facto é que eu queria uma forma de que isto fosse funcional para toda a gente participar, mesmo aqueles que continuam a trabalhar e querem participar. E muita gente dizia, não sei se vou ter tempo e assim. E então acho que criei uma forma de que toda a gente pode de facto participar. Pode E ser. pronto, e acho que agora que a criei posso aplicá-la a todos os outros workshops e de facto posso dá-los, mesmo que quando comece a viajar, posso dá-los a partir de qualquer parte do mundo e ter uma proximidade, como nós agora aprendemos a ter ainda mais, não é? O confinamento trouxe-nos isto. Temos tantas ferramentas que podemos manter, ou seja, eu posso estar a falar com uma pessoa, não é presencial, mas posso estar aqui a fazer-lhe uma aula privada, não é? Do que é que tem para melhorar na escrita, o que é que pode fazer num blog, como é que pode chegar a mais pessoas num blog, portanto, isso tudo. E se me reinventei, acho que na verdade nós já temos estas coisas dentro de nós, mas depois de facto as dificuldades fazem com que a gente apresse a pô-las cá para fora.
É porque a escrita, como tu referiste, as pessoas não precisam de usar aquilo que aprendem nos seus workshops para criar um blog. A própria escrita pode ser um difusor do stress que nós temos no dia a dia, principalmente atualmente, em que as pessoas estão confinadas 24 horas à sua casa, muitas delas em família, inclusivamente com crianças, e que têm de adotar, ter medidas de escape, senão terminamos todos a subir pelas paredes. É. E depois tem essa parte boa que eu nem tinha pensado. Eu falei assim, ok, o que é que eu vou lançar às pessoas? Um workshop, ok, vou lançá-lo. E depois disse assim, ai meu Deus, e agora, como é que eu vou lançar? Porque eu tive mais de 100 pessoas interessadas que me mandaram e-mail. Mas eu já sabia que dessas 100, só algumas é que de facto iam depois conseguir manter o ritmo. Mas depois começas a receber aquele tipo de mensagens de estou a adorar depois do primeiro exercício. E o que foi engraçado é que eu publiquei o primeiro exercício com os textos de todos e eles foram ler. E o tema era saudade. O que é que nós tínhamos mais saudade nestes tempos? E não houve um único texto sequer parecido com o outro, porque eu tinha-lhes pedido muito para eles irem ali às Uau. entranhas, lá está, buscar a inspiração. E não há dois textos sequer parecidos. Aquilo foi muito giro e acho que eles próprios sentiram isso. E lá está, eram tudo pessoas que diziam assim: não, eu não sei escrever, eu não sei, não consigo, tenho um monte de dificuldades e afinal, ui, ups, estás-me a ver, não estás? Não é? Descobriste uma nova competência, quem sabe? Susana Ribeiro, formadora, workshops. Pois, não é bem ser formadora, é passar aquilo que nós vamos aprendendo. Sei lá, nós como jornalistas, por exemplo, não é? Nós temos as duas a mesma profissão, acabamos por ser as mulheres dos 7 instrumentos desde que temos um projeto online. Ou seja, ninguém nos ensinou, nós aprendemos por nós próprios a trabalhar em redes sociais, em SEOs, em montar e desmontar um site. Esta é mais a tua parte, eu fujo disso. Mas, ou seja, temos assim montes de competências que fomos adquirindo desde que Nem temos que um seja projeto por tentativa online. e erro, não é? É mesmo, não, mas às vezes nem sabemos como é que as pessoas perguntam, eu gostava de aprender isso. E na verdade, se calhar antes eu pensava assim, pois, mas eu acho que não tenho assim, como é que eu posso ensinar isto de uma forma útil, não é? E pronto, e mais uma vez foi a situação toda que me puxou ou empurrou para aqui. Mas o objetivo, obviamente, eu acredito que nos próximos meses eu vou apostar muito no turismo em Portugal. Os workshops podem acontecer normalmente e lá está, eu posso estar nas aldeias históricas e estar a dar um workshop a partir de lá. Tem Desde que essa tenhamos facilidade. internet, fazemos praticamente tudo e mais alguma coisa. É, exatamente, portanto, mas a ideia enquanto eu não puder viajar para o exterior, enquanto os outros países não estiverem preparados para receber-nos, a nós, agências de viagens, tour leaders, etc., vamos ter que criar outras coisas, não é? A vida vai ter que continuar. Sim, nos primeiros tempos, lá está, pela tal dificuldade, quer a nível da aviação, quer a nível do próprio comportamento humano, eu acredito, e os estudos que eu tenho lido apontam também nesse sentido, é que nos primeiros tempos as pessoas viajarão mais para onde conseguirem ir de carro, ou pelo menos de transporte mais limitado, onde tenham um maior controle. E, portanto, Olha, autocaravanas, por fazerem as exemplo, suas próprias eu acho que refeições. o Portugal irá viver muito nos próximos tempos do mercado interno, ao quando muito de Espanha. Sim, sim. Nós Outra estamos aqui no cantinho, temos que nos resignar sempre a este nosso cantinho, para o bem e para o mal, não é? Que o coisa, cantinho às vezes dá jeito. olha, na chegada da pandemia deu muito jeito. Pois deu, Olha, pois deu. uma outra coisa, tu és uma das poucas pessoas que pode falar em primeira mão de como é que é vir de um país ou tentar chegar ao nosso país em plena crise pandémica. Sabes que eu só consegui escrever sobre isso. É muito bonito mandar os outros escrever agora no workshop, mas eu só consegui escrever sobre isso quase uma semana depois de ter chegado. Mas é Ou seja, normal, qualquer. gerir aquilo foi difícil. Eu tentei fazer o meu melhor naquela altura e agora olho para trás e penso assim, bolas, eu fui mesmo a sério, não, é que
era tudo tão complicado, tão novo para toda a gente, que eu nem sei. E na altura eu pensei em ficar lá. Eu estava no Chile, não é? Para quem não sabe a história, eu estava no deserto do Atacama, onde ainda hoje, por exemplo, não existem casos. Em Santiago, na capital, havia, mas lá está, eram casos de pessoas que tinham vindo de Itália, chegaram a Santiago e, pô, transmissão normal, de família, de amigos e trabalhos. Houve uma aldeia pescatória, mais para o sul do Chile, que houve um senhor que tinha vindo de Itália, foi para um casamento, toda a gente no casamento ficou com vírus. Eu estou-me a rir, não tem piada nenhuma, mas a verdade é que de um momento para o outro, nós, os europeus, éramos os maus da fita ali. E eu, quando equacionei ficar lá, foi quando comecei a sentir mesmo que as pessoas tinham medo de nós. E nós, portugueses, até estávamos numa posição bastante confortável. Se eu Sim, fosse porque na ou altura, espanhola ou italiana, na a altura em que recepção isso dessas aconteceu, pessoas era muito pior. na altura em Aliás, que eu isso tinha aconteceu, nós ainda não tínhamos, não tínhamos casos ou estávamos a começar. Estávamos com poucos, nem sei, eram 200, não faço ideia. Sim, Eu decorei os números do Chile. Foi viagem, assim, eu cheguei lá, havia menos de 10 casos no Chile, quando cheguei lá no dia 9 de março. Não era no Chile, era em Santiago, onde eu não ia sequer. Eu fui a Lima, fiz e fui direta para o deserto do Atacama. Passei pelo Peru, nem fui a Santiago. E estive no Atacama uma semana e os casos lá, obviamente, foram crescendo, não é? O espaço aéreo estava aberto, as pessoas viajavam, o vírus viajou também. E lembro-me que na sexta-feira, eu digo sempre isto quando falo desta história, são números que acho que nunca vou esquecer. Na sexta-feira eram 75 casos e na segunda-feira tinha dobrado o número, eram 155, quase dobrado. E, eu tinha ido a um tour, todos os dias eu estava lá a trabalhar com uma agência de viagens, precisamente, e a tentar preparar um tour para levar lá grupos para o ano. E todos os dias eu tinha tours para saber como é que funciona, etc. Ainda nem escrevi nada sobre isso, tenho que escrever. E chego de um tour e estamos na Rua Caracoles, que é a principal ali de São Pedro da Atacama, e começo a ouvir, olha, vão fechar as fronteiras dentro de 48 horas. E eu, como? Como fechar? Então, obviamente que a primeira coisa é assim, como fechar? Eu não consigo sair? Não, não, tu consegues sair, mas já ninguém mais irá entrar. E eu comecei, obviamente, a ver o que é que se estava a passar nos outros países todos e a tendência era, ia haver menos voos. Eu estava num país que era a minha primeira vez no Chile, eu não sei como é que o governo deles ia reagir, como é que as pessoas iam reagir. Eu ouvia notícias aqui das pessoas que andavam a comprar papel higiênico feito tolos, e eu era assim, realmente, acho que sabemos quando é o fim do mundo, que é quando as pessoas fazem corridas para comprar papel higiênico. E então, eu na altura ainda pensei, fico aqui, não fico, mas lá está. É essa imprevisibilidade que nós já temos do nosso próprio país, imagina estar num país que não é o teu. O que é que acontece? E eu ainda fiquei 24 horas lá, agora olhando para isso eu acho que fui um bocado doida, mas disse, não, vou ficar, deixa ver, porque se eles mantiverem aqui os tours abertos, eu continuo a fazer, ou vou para a Patagónia ou assim, mas pronto, eles rapidamente, de 155 passou para 200, 300, e já estava numa escalada muito grande de dia para dia, ou pelo menos em 24 horas assim foi. E eu disse, ok, tenho que me ir embora. E depois lá está, as pessoas já olhavam para nós de lado. A maior parte dos turistas desapareceu nesse próprio dia, lá do Atacama, eram, não sei, 70% eram brasileiros e começaram todos a tentar regressar ao Brasil. Todos a dizerem, oh meu Deus, nós temos que ir, porque o nosso presidente é bem capaz de nos fechar aqui fora. Mas isto é o pânico a tomar conta das pessoas, que nós não sabemos como é que vai ser a reação. São tantas incógnitas que é mesmo super imprevisível. E então, pronto, a partir daí eu tinha que chegar à capital e ia tentar fazer com que os meus voos fossem antecipados, para não ter, pelo menos, que gastar dinheiro em novos voos, o que aconteceu, aliás, a muita gente. E eu consegui, sendo muito chata, porque nem sempre temos as pessoas mais não digo profissionais à nossa chata, frente. sendo insistente. Sim, mas olha, eu acho que cheguei a ser muito chata, sabes? Porque como é que as pessoas estavam a reagir a isto, na parte da aviação? Como se fosse
um vulcão a expelir lava e por isso lamentamos imenso, mas vai ter que esperar. O seu voo é só no dia 21 e, portanto, neste momento é dia 16 e nós só estamos a tratar de voos nas próximas 48 horas. Eu não está a perceber, eu tenho que ir para a Europa, estou no deserto do Atacama. Eu sei que os brasileiros ontem conseguiram todos antecipar o voo, veja lá se os próximos voos, nem que eu fique aqui a dormir no aeroporto, eu disse-lhe mesmo, veja lá se nos próximos voos não arranja mais um lugar. E ela, sim, estava com uma máscara e eu mal a ouvia, a comunicação era muito má por causa da máscara, e ela vira-se para mim e diz-me assim, mas há montes de gente na sua situação, como se eu tivesse assim, e eu disse assim, ok, eu não estou a dizer para me meter à frente de ninguém, deve de haver uma lista de espera, mostre-me a lista, diga-me em que número é que eu estou, para eu, pelo menos, gerir essa expectativa, e diga-me, olha, a previsão é que você amanhã, à tarde, vou para Santiago, hoje não dá. E ela ficou assim a olhar para mim, levantou-se, foi falar com a chefe e disse, ok, dê-me o passaporte. E eu, dei-lhe o passaporte, e fiquei assim, ok, vá a correr que o seu voo parte daqui a 30 minutos. E eu, what? Não havia lugares. Até aquele momento ela estava-me sempre a dizer não há lugares, não há lugares, não há lugares. De um momento para o outro, eu senti que a chefe dela olhou para mim e que fez mesmo assim, o quê? Ela vai para onde? Para a Europa? Não, manda, de género, manda embora. Sabes? Manda embora já. E depois, o que era um bilhete corrido deixou de o ser. Ou seja, eu tive era um bilhete corrido que eu fazia Atacama, Santiago, Santiago, Madrid, e isso deixou de acontecer. Em cada sítio para onde eu fosse, eu tinha que renegociar o meu próximo voo. Por isso, lá fui eu, num voo onde ela me tinha dito que não havia lugares e puseram-me em primeira classe. Esta é a parte cómica. Eu estava em primeira classe emprestada, não é? Mas depois havia mais 15 lugares vazios em primeira classe e ela a dizer-me que não havia lugares. Isto para dizer que, de facto, as companhias aéreas, espero que tenham aprendido alguma coisa, como é uma verdadeira gestão de crise. E quando têm que despachar as pessoas, porque se não as despachassem naquele momento, depois se calhar iam estar a operar mais voos com 5 pessoas lá dentro, o que é uma despesa muito maior para eles, em vez de nos tentarem ajudar a chegarmos ao destino. Porque neste caso o meu voo estava pago, eu só estava a pedir antecipações e havia lugares, pronto. Sem E então eu estou em primeira. Satisfação ou insatisfação do cliente. Sim, mas eles nem querem saber disso e eu confesso que até naqueles dias eu achei que estas companhias vão acabar, isto vai ser mesmo o fim do mundo para muitas companhias, ponto, porque eles não estão a saber gerir, as pessoas vão pedir os dinheiros de volta, pronto. E o facto é que vai ser mesmo o fim para muitas, de certeza absoluta, se isto se mantiver durante muito tempo. E eu estou em primeira classe e estou sentada e 3 lugares e não sei porquê meteram-me ali quando havia até outras filas que estavam vazias. Mas eu pronto, fiquei no meu lugar, nem acreditava que tinha conseguido o voo e o senhor que estava ao meu lado era um verdadeiro primeira classe, não é? E portanto tinha direito a comida e bebida. E eles faziam o serviço da comida e bebida por cima de mim. É surreal. Ou seja, portanto, o senhor tinha direito a uma sanduíche, aquilo eu quase que tinha que ajudar. Tome lá a sua comida e eu não tenho direito porque estou aqui. Ups, outra vez. Isto é o fio do carregador. Agora estou ao contrário, Pedro. Isto é cada vez melhor. Pronto. Chegada eu. Não tiveste acesso à comida da primeira classe, mas pelo menos à da económica, não? Não, nós não tínhamos direito. Entre o Atacama e Santiago não tínhamos direito, nem a bebida nem a comida. Não, deram-nos um copo de água. Um copo de água, foi isso. Mas eu também não tinha fome, não era por aí. Achei foi hilariante. Os nervos eram tanto, só querias era sair dali. Sim, eu, a sério, quando vi tantos lugares vazios e depois ainda olhei para a económica e ainda tinha mais lugares vazios em económica. E, portanto, aquela personagem tinha-me dito que não havia lugares. Eu sei que as pessoas estão a cumprir ordens, mas há alturas em que nós temos que ver além disso. E, portanto, eu acho que isto também veio mostrar que muitas pessoas não deviam trabalhar em aeroportos, porque os aeroportos são mesmo sítios onde estas coisas podem acontecer a qualquer momento. Tu tens um golpe de Estado num país e tu tens que meter as pessoas cá para fora e está a dizer assim, pois lamento, mas não há lugares e afinal haviam 20 lugares. O teu voo é só daqui a 3 dias.
Assim, não, assim, nos vem a incomodar, hoje é dia 16, o seu voo é dia 21, pode perfeitamente, não é? O nosso governo vai fechar as fronteiras amanhã, mas você pode perfeitamente ficar à espera, assim, não disseram isto, mas é quase como se fosse. E quando cheguei a Santiago, pronto, eu, entretanto, nessas 24 horas em que tive voo ou não voo, eu comecei a ver qual seria a minha melhor estratégia para chegar a Portugal, que já, entretanto, tinha fechado fronteiras com Espanha. Sim, por isso, E, porque o teu voo portanto, era para Madrid. o meu voo era para Madrid, para o aeroporto. E, portanto, eu comecei a ver, deixa ver se eu consigo que a Latam, e eu até te digo, a Latam portou-se muito bem comparado com a Ibéria, e a Ibéria era só o último voo, mas a Latam, pronto, arranjaram-me este voo, apesar da outra senhora ter-me dificuldade ali um bocado a vida, eu ainda tive bastante tempo a falar com ela, não é? Aqui é que estou a resumir. E depois, quando cheguei a Santiago, disseram-me a mesma coisa: olha, o seu voo amanhã não há, depois da manhã também não, só tem voo no dia 21. E eu, ok, aceitei, não é? Estava uma fila enorme, uma pessoa não pensa assim, ela se está a dar para dia 21, é porque só há mesmo para dia 21. E eu acredito que eles já tenham, eu parti desse princípio, que eles já tenham visto que todas as pessoas que iam sair do Chile, que são chilenos ou assim, alguns vão cancelar e, portanto, eles já devem ter uma previsão de quantos lugares a mais é que vão ter, mas não tinham nada disso e, portanto, eram só mesmo os lugares. E quando eu me apercebi disso, isto para dizer que eu já tinha avisado amigos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Lima e em Santiago, e que era, se eu tiver que fazer escala e tiver que ficar um dia, por favor recebes-me em tua casa. E isto, numa altura de pandemia, pedir às pessoas para te receberem depois de andar nos aeroportos, aí é que se vê as verdadeiras amizades. Porque estava toda a gente assim de me receber em casa, mas toda a gente disse, ok, tens a minha casa, na boa, vens para aqui se for preciso. Mas o que é que aconteceu? Eu fiquei uma noite nesses meus amigos lá em Santiago, portanto já tinha o voo para dia 21, e quase resignada a esperar 48 horas para esse voo. No dia seguinte, eu fui falando com muitos seguidores meus no Instagram e tentava também passar mensagens, porque entretanto eu comecei a colaborar quase com a Embaixada de Portugal no Chile, porque eu precisava tanto de informações que eles depois disseram-me assim, Susana, por favor, passe nos seus canais estas informações às pessoas. Eu trocava-me, assim, eram centenas de mensagens que eu trocava por hora com muita gente e eu tentei ajudar as pessoas o máximo que pude, mesmo com os meus contactos. Houve portugueses que ficaram presos no Peru e eu, com os contactos que tinha, tentei ajudá-los ao máximo. Lembro-te de ver umas mensagens tuas a pedir ajuda Sim, ao Mário. sim, exatamente. Por isso, Só, pronto, exatamente. um PS. O Mário é um colega Pois, nosso, um jornalista que é peruano e que está é já para, há vários anos sediado no Japão e que nós conhecemos ano passado em exatamente. Cuba. A E vida ele dá muitas. tem, e ele tem imensos contactos. E eles estavam presos no Cusco e também eles só queriam chegar a Lima, porque depois de Lima era muito mais fácil apanhar o voo para outro sítio qualquer. Mas eles não conseguiram sair de Cusco e ficaram lá nem sei quantos dias, ou uma semana, ou quase 2 semanas que estiveram presos no Cusco, porque não conseguiam mesmo sair de lá, nem do hotel conseguiam sair, coitados. Por isso eu acho que tive muita sorte. E então, ao falar com estas pessoas todas, descobri um casal que me disse, olha, que nós estivemos no aeroporto e houve umas espanholas que conseguiram antecipar assim em cima o voo delas com a Ibéria. E eu, ok. Olha, compraram no momento um voo por 200 euros e disseram, olha, está aqui, deixe-nos entrar, nós temos que ir para a Espanha. E o senhor do check-in disse, ok, 2 lugares, ok, tenho aqui 2 lugares para vocês, podem ir. E portanto, isto sim é uma pessoa que sabe trabalhar no Mal e aeroporto. fui para o Porto. Perfeito. E eu disse assim, ok. E ela disse, eu conheço o senhor, dizia-me esta portuguesa, e eles estavam em Santiago, era um casal, eu conheço o senhor, vens connosco? E eu disse assim, então eu vou convosco para o aeroporto, dizes-me quem é o homem, e eu, pronto, vou pagar mais 200 euros, já ia desistir do meu voo da Latam, e à medida que começo, aviso os meus amigos lá de Santiago, olhem, eu vou tentar ir novamente para o aeroporto e vou tentar hoje voar, porque todos os dias saía um voo à noite para Madrid. Santiago. E eu vou tentar ainda hoje voar, não vou ficar aqui à espera, não consigo ficar à espera. E, portanto, expliquei-lhes o negócio, fui buscar os portugueses do Uber, fomos para o aeroporto
E quando estou a ir para o aeroporto, eu disse assim, não, mas olhem, eu não vou já chatear o homem da Ibéria, porque eu vou primeiro à Latam, porque o meu voo era 1 hora antes do da Ibéria. Então eu vou à Latam, apesar deles continuarem-me a dizer que não há lugares, não há lugares, eu vou lá assim mesmo na queima de entrar para fecharem o check-in, não é? Então eu chego lá e disse assim, olha, eu sei que me vai dizer que não há lugares, eu já sabia, não é? Mas eu sou de Portugal, eu preciso de ir para a Europa e não sei o quê, não sei o quê. E ela ficou assim a olhar para mim, ela, veio um bocado tarde, já está quase a fechar aqui, tem mala para despachar? E eu, não, estou com mala de mão. E a mala de mão já é para a terceira vez que me safa numa viagem, não é? Não ter que despachar a mala é a terceira vez para aí que isto me acontece. E eu disse, não, tenho mala de mão e esta mochila. E ela, ok, passaporte. Isto foi assim, tipo 3 minutos. Pau, pau, bilhete, corre, porque o teu voo parte dentro de... Era 30 minutos, uma coisa assim. E eu nem me lembrei que tinha que passar pelo passaporte, pela segurança e não sei o quê. Eu corri tanto, mas tanto, 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 que eu nem acreditava que ia conseguir. Então, olha, não sei como, foi outra parte hilariante, não sei como vou dar a um sítio que diz premium boarding. E eu pensei, ok, eu não conseguia ver a entrada já. O stress era tanto que eu não conseguia ver onde é que era a entrada normal. E chego ao premium boarding e está uma polícia e uma fila. E eu devia estar assim já com um ar muito vermelho, transpirado, e digo assim, porque eu tenho um voo para apanhar. E o pessoal na fila, estás com pressa? Vai, 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 nós temos tempo. E eu, a sério, mas isto... E eu, obviamente que pensei assim, porquê é que vocês são tão poucos aqui? Depois é que percebi premium boarding, ou seja, é o pessoal que vai para premium, certo? E eles tinham um canal só para eles, para o passaporte. A polícia vira-se para mim e diz assim, passaporte? Sim, muito sério. Já lhes agradeceu? E eu, já, mas eu agradeço outra vez. Virei-me para a fila e, sei lá, em 3 línguas, disse, thank you, graças. E eu disse assim, eu não estou atrasada para o voo, eu consegui, foi o voo agora. E ela, já percebi, ok. E olhou assim para a colega da segurança das malas, não é? Do raio-x. E eu já a pensar, ok, o que é que eu tenho que tirar? Tenho um computador, tenho líquidos. Ela dá-me o passaporte e eu começo assim e pergunto, por favor ajuda-me, digo à outra segurança que está lá, o que é que eu tenho que tirar das malas? E ela, não tens de tirar nada. Passou no raio-x, começa a ouvir o pessoal da fila a dizer, go girl, run, run. A sério, eu rio-me agora, naquela altura não tinha piada nenhuma. A tipa de raio-x só me diz assim, corre porque senão não vais apanhar o voo. Eu sei, e ela desce as escadas, esquerda e desata a correr. E eu, ok, pá, eu assim com uma mochila pesadíssima porque o meu computador é muito pesado, mala de mão, bem, corri. Quando estou assim a chegar à porta, que achava que era a minha, vejo Frankfurt e eu, ai pá, não acredito que me enganei, a sério. E depois vejo assim em baixo, mesmo pequenino, a dizer via Madrid. E eu, ok. Aquele voo ia para Frankfurt, mas fazia uma paragem em Madrid e era o meu voo. Eu estava sentada lá dentro e era assim, não acredito, eu não acredito. Eu acho que quando sentaste fizeste um... Respiraste. Não consegui. Eu estava a transpirar tanto, eu estava mesmo a transpirar que nem uma louca. E depois estava toda a gente assim muito normal, não é? E eu fui a única que entrei lá assim, feita doida, e toda a gente assim, e eu era assim. Eu só pensava, será que vai mesmo levantar voo? Será? E partiu assim com um atraso mínimo de alguns minutos, e pronto. E eu queria mandar mensagens e não estava a conseguir, e disse isso em voz alta, e a rapariga do meu lado disse assim, queres internet? E eu queria, que era para avisar que eu estou a ir para a Europa. E ela deu-me, e antes de voar, foi assim mesmo na queima, consegui mandar mensagens para os meus amigos a dizer estou a voar para Madrid, mesmo antes de eu levantar voo. E pronto, quer dizer, uma pessoa depois desliga e ficas 11 horas incomunicável, não é? Eles tinham que saber para onde é que eu andava. Outra aventura foi quando chegaste a Madrid. A Madrid, lá está, eu também já tinha pensado um bocado como é que as coisas iam ser, enquanto ainda estava em Santiago, vi que não havia maneira de partilhar carros, porque o BlaBlaCar, tu tentaste-me ajudar até a ver assim montes de coisas, e depois também tentei ver que em vez de... porque o voo não existia de Madrid para o Porto. Não havia nada, não havia avião, não havia... Mas eu podia ir para Vigo.
Então cheguei a Madrid, depois de dormir pouco, não é? E depois de 2 dias de grande stress, a pior parte foi lá, porque o pessoal da Ibéria então foram os piores preparados para isto. Eles diziam a pessoas que estavam com bebés ao colo não, mantenha-se na fila, não pode passar à frente das pessoas, assim, coisas surreais. E nós estávamos pouquíssimos em Madrid. Houve muita gente que dizia assim, vieste por Madrid, cuidado. Assim, Mas tu não havia um tinhas outra confinamento hipótese, não é? total. Tu não tinhas Não, outra mas hipótese, tinha de ser para Madrid. não havia ninguém nas ruas em Madrid. Eu não andei na rua, mas foi depois quando consegui alugar o carro com um casal que vi que também vinha para o Porto, é que reparamos que não havia ninguém nas estradas nem nada, parecia mesmo Walking Dead, ninguém. Estava à espera quando é que os zombies vão aparecer. No próprio aeroporto, nós éramos poucas centenas, eu não sei, devíamos estar para aí 300 pessoas lá, e no aeroporto que tinha sido completamente desinfetado, andava lá uma brigada de desinfecção. Portanto, eu disse sempre isto, o sítio mais infectado onde eu já estive é a minha própria cidade, é o Porto. Quando eu cheguei aqui, era o sítio que tinha mais casos, era o sítio onde de facto eu devia ter medo de ir a algum sítio, e depois quando cheguei, obviamente que fiquei de quarentena, ainda não era obrigatória, mas eu fiz questão, não é? Porque acho que não me perdoaria se passasse isto a alguém. E felizmente não tive nada, porque lá está, tirando obviamente as pessoas que vieram juntinho a mim no avião, e o avião vinha cheio, o aeroporto de Madrid não era propriamente um problema. Mas depois, pronto, eu tentei arranjar para Vigo, e depois tentei falar com um amigo em Vigo que me arranjava um taxista que me ia levar à fronteira, por exemplo, mas eu depois comecei a ver, ok, não, eu vou chegar à noite, e depois ainda tenho que pagar o táxi, e depois tinha a família que me ia buscar à fronteira, mas já ia ter que implicar a família, estar a sair de casa e tudo à noite. Comecei assim a ver as coisas muito mal paradas, depois tive que discutir por um outro voo, porque eles só me deram Santiago Compostela e depois não me queriam devolver o dinheiro, nem o voucher, até agora. Portanto, é um voo que eu não fiz e não sei como é que vai ser. E desisti, depois de ter discutido com a senhora do check-in, aí já estava assim com um bocado sem paciência mesmo, Era um porque acumular ela de dizia-me, é um situações, não é? acumular e depois passas 11 horas e eu quase que não dormi, e nas últimas noites não andava a dormir mesmo também, com o stress todo, e eu desisti. É assim, é na altura em que tu pões assim os braços para baixo e dizes, pronto, desisto, não vai dar para fazer mais isto, vou alugar um carro e vou sozinha para Portugal, e quando estiver cansada paro e tiro uma soneca e continuo, etc. E estou numa das empresas de renta-car, não estavam a funcionar todas, já só estavam a funcionar 2 ou 3, e ouço falar português, eu, vocês são portugueses? Éramos 4, todos portugueses. E um ia ficar ali para os lados da Guarda, e pronto. E o casal disse-me que era do Porto e disse assim, importam-se, podemos dividir o carro, neste caso o dinheiro que íamos gastar para o aluguer do carro, e eles, está bem, e pronto, foi assim que tive alguma sorte, porque o aluguer do carro era caríssimo, Pois, íamos os entregá-lo preços aqui no inflacionaram todos. aeroporto. Diz? E os preços inflacionaram todos em cima, mas feitas as contas, entre o deserto e chegares ao Porto, passaram-se quê? 2, 3 dias, não? 3 dias, Sim, pelo menos, talvez. 2 dias, 2 2 dias. dias? Sim. Eu cheguei cá no dia do pai, dia 19 de março, à noite, e portanto saí do Atacama dia 17, foram 2 dias. 2 dias non-stop, assim, a dormir muito pouco, a tentar arranjar as coisas, mas pronto. Eu olhava, quando cheguei a casa, ainda fizemos compras antes de sairmos de Espanha, Tinham de comer, não abastecemos o é? carro. Não, era eu e o casal, não é? E passamos assim e estava um Carrefour e eu era assim, olha, se calhar não era má ideia, este Carrefour está vazio, se calhar não era má ideia fazermos as compras já. E paramos, fizemos as compras, passamos na fronteira, o senhor agente olhou para nós, pegou os nossos passaportes, nem pegou nos passaportes. Nós dissemos, olha, viemos de fora e vamos agora, e eles vão para quarentena, não é? Sejam bem-vindos, então, vão regresso a casa. E pronto, e portanto não éramos os únicos a fazer aquilo, não é? Havia muita gente na mesma situação, que a única alternativa que tinha para regressar a Portugal era de alugar um carro. E eu estava cheia de medo de chegar a Madrid e já não haver carros para alugar, mas ainda havia alguns. Mas os preços não inflacionaram muito, a questão é que nós alugamos um carro em Madrid
íamos deixá-lo aqui no aeroporto do Porto. Curiosamente, o casal com quem eu vim, ela trabalha no aeroporto, por isso facilitou, ela tinha lá o carro. Não, mas a questão é que devido às fronteiras estarem fechadas, o normal que é paga-se o regresso, esse regresso provavelmente não foi feito, porque as fronteiras entretanto fecharam. Pois, pois, olha, nunca tinha pensado nisso realmente, como é que eles depois faziam isso? Deve ainda estar aqui o carro, provavelmente, também. Não sei, olha, não sei, nunca mais pensei nisso. Entretanto, Olha, já posso passou um dizer mês, não é? que com estas coisas todas tu ficaste vacinada, entre aspas, para praticamente qualquer tipo de situação, não é? Depois de todas essas aventuras. Eu acho que tive tanta sorte. Eu nunca tive, sei lá, eu lembro-me quando lá está, aquele vulcão começou a expelir e as pessoas tinham todos os voos cancelados e tudo, e aí tu ficas mesmo de mãos e braços Eu atados, fiquei uma semana presa na terceira. por exemplo. Por exemplo, isso nunca me tinha acontecido, mas é um facto que a nossa forma de encarar os problemas e as coisas fica diferente. Não sei se fiquei vacinada, mas ganhei aqui não sei quantas histórias para contar, pelo Aliás, menos. tu costuma dizer o calo. O calo, foi. Mas pronto, e depois também temos que olhar e vermos a sorte. Eu tive muita sorte em todas as pessoas que me apareceram pelo caminho. Mesmo as que se pareciam ser menos compreensivas em relação à situação, depois houve sempre alguém que Não era a primeira, ajudou. era a E segunda. exatamente. Portanto, lá está. Insisti até conseguir. E é assim. Está bem, olha, Susana, muito obrigada. A conversa está ótima. Obrigada eu!